Boa noite. Hoje é segunda-feira, 21 de junho de 2021. Governadora Fátima Bezerra afirma que o Rio Grande do Norte tem quase 400 mil pessoas totalmente vacinadas e que mais de 1 milhão de potiguares já tomaram a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Ministro Fábio Faria critica lamentos por 500 mil mortes pela Covid e gera revolta de deputados federais do estado do Potiguar. E você confere também. Ativistas de movimentos sociais, entidades religiosas e familiares fazem ato em Natal, lembrando as 500 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. E ao vivo, via Skype, vamos conversar com Leonardo Risquelli e Rodrigo Neves, do Instituto Áquila. Em pauta, o projeto Cidades Excelentes, uma parceria entre o Áquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Band Cidade, que está no ar. O Rio Grande do Norte atingiu hoje a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose do imunizante contra a Covid-19. A governadora Fátima Bezerra postou em suas redes sociais os dados do RN Mais Vacina, que monitora o processo de imunização no estado. De acordo com dados do portal e a chefe do executivo Potiguar, mais de 1 milhão de potiguares já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, chegando a um total de 34% de toda a população adulta do nosso estado. Já a quantidade de pessoas com a segunda dose, o total é de 400 mil pessoas imunizadas. Obviamente que a governadora Fátima Bezerra, ela quer captar esse crescimento do número de pessoas vacinadas para a imagem dela. Mas é preciso a gente considerar o cenário da responsabilidade de cada um. Há um Plano Nacional de Imunização, o PNI. Essas vacinas são enviadas pelo governo federal, chegam ao estado do Rio Grande do Norte e o estado distribui para os municípios. Essas vacinas são aplicadas por cada uma das cidades, por cada um dos municípios. A ponta está com os municípios. A governadora, candidata à reeleição, obviamente, traz um discurso querendo captar para ela esse programa de imunização no Rio Grande do Norte. Mas a situação é diferente na fotografia e na responsabilidade de cada um dos gestores. No dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 500 mil mortes por Covid, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi às redes sociais dizer que artistas e jornalistas torcem pelo vírus. O comentário do Potiguar causou indignação de deputados da bancada federal do Rio Grande do Norte. No mesmo dia em que o Brasil superou a marca das 500 mil mortes causadas pela Covid-19, o ministro das Telecomunicações, Fábio Faria, afirmou em rede social que os brasileiros iriam ver em breve vários políticos, artistas e jornalistas lamentando o número de mortes, mas que a população nunca veria essas pessoas comemorando as 86 milhões de doses aplicadas de vacinas ou as 18 milhões de pessoas curadas da doença. O Potiguar ainda ironizou, dizendo que os contrários ao governo federal estariam adotando a política do quanto pior, melhor, e que seriam a favor do vírus. Os parlamentares de oposição utilizaram a mesma rede social para rebater a fala do deputado federal licenciado. A deputada Natália Bonavides, do PT, disse que Fábio era cúmplice do genocídio. Já com o deputado federal Rafael Mota, o ministro trocou farpas e indiretas. O parlamentar do PSB alegou que Fábio deveria aparecer mais no Rio Grande do Norte, trazendo, inclusive, mais doses de vacinas. Eu não vou entrar na discussão política, porque de fato os deputados são de oposição, Fábio Faria é de situação. Mas eu entro no contexto de que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, perdeu uma gigante oportunidade de ficar
calado. Perdeu uma gigante oportunidade de silenciar e não trazer declarações desastrosas. Porque quem lamenta hoje as 500 mil mortes, quem se solidariza, como eu, como você, não quer dizer que somos contra a vacina, que não enaltecemos e queremos nos vacinar. Uma situação não anula a outra. A solidariedade que hoje toma conta, a tristeza, por que não dizer, que hoje toma conta de todo brasileiro, de maneira alguma ela nega um outro desejo, uma chama de esperança que chega ao nosso país através da vacina contra a Covid-19. São situações distintas, onde o ministro Fábio Faria, no tom político que aplicou, quis colocar um contra o outro. Alto lá. E no final da tarde de hoje, representantes de movimentos sociais e líderes religiosos realizaram um protesto contra o número de 500 mil óbitos em decorrência da Covid-19 no Brasil. Os participantes do ato vestiam preto e acenderam velas em homenagem aos mortos na beira da praia de Ponta Negra. A concentração do protesto aconteceu em frente ao cemitério de Ponta Negra. Vestidos de preto, os participantes do ato seguravam placas que lembravam os nomes de vítimas que perderam a vida para a Covid-19. O protesto foi articulado entre lideranças de movimentos sociais e também líderes religiosos de diferentes vertentes espirituais. Chamar a atenção das pessoas para que não são números, são pessoas. Todos nós, no Brasil inteiro, estamos perdendo amigos e familiares, pessoas queridas. Nós estamos vendo assim uma multidão de órfãos e de órfãs no Brasil, então é muito sério, a gente não pode naturalizar. Agora só morreram menos de 2 mil, então está diminuindo. Não está diminuindo, gente, não é brincadeira morrer 1.000, 2.000 pessoas por dia, não é uma coisa tão simples. A vereadora Divaneide Basílio, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Natal, participou do ato. A parlamentar lembrou da necessidade de Natal e do Rio Grande do Norte avançarem na vacinação para não registrarem ainda mais vítimas. Esse encontro interreligioso também mostra que todo mundo está se unindo, né? O Brasil não conseguiu dar as respostas que deveria ter sido dada, né? O presidente da República foi omisso, nós não compramos as vacinas suficientes e nós temos hoje 500 mil de mortes. Não dá para ficar calado. Logo após a concentração inicial, os participantes saíram em fila indiana, passando por algumas ruas de Ponta Negra até a chegada à praia. Já na areia, velas no formato de uma cruz foram acesas em homenagem às vítimas. E a concentração final do protesto acontece aqui aos pés do Morro do Careca, quando os participantes do ato acendem velas em homenagem às 500 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Ainda na beira da praia, alguns participantes homenagearam entes que morreram por causa da Covid-19. O ato chamava a atenção de quem passava pelo local. O Brasil atingiu os 500 mil mortos pela Covid-19 no último sábado. E no próximo bloco, já é São João aqui no Nordeste e nós vamos conhecer a tradicional canjica baiana. Você sabe como é? O Band Cidade volta já e lhe conta. De volta com o Band Cidade. Na semana do São João, este Band Cidade estreia uma série de reportagens sobre as tradições juninas aqui no Nordeste. Nós vamos fazer um verdadeiro passeio pelos sabores, ritmos e cultura da região. E hoje você vai ver uma iguaria muito apreciada no São João da Bahia, a canjica. Quem conta tudo pra gente é o repórter Felipe Oliveira, que foi resgatar os ingredientes e a maneira de preparo muito peculiar e tradicional desse prato. Leite, açúcar, manteiga, uma pitada de sal, cravo e canela a gosto. Esses são ingredientes da canjica, mas é preciso ter atenção redobrada ao escolher o principal. Tem que ser um milho de qualidade. Não pode ser um milho duro, nem pode ser um milho muito verde, porque senão não dá ponto na canjica. A ideia é utilizar o máximo de produtos naturais. O leite de coco, por exemplo, pode ser feito em casa. Não use leite de coco de garrafa, porque a canjica não vai ficar gostosa, ela vai ficar com gosto de sabão. O preparo da canjica era uma atividade que reunia toda a família para debulhar o milho e ralar o coco. Hoje, poucas pessoas mantêm a tradição de não utilizar produtos industrializados. Mas um dos importantes ingredientes é difícil de encontrar: a água de flor de laranjeira.
a chefe de cozinha Rosa Gonçalves resolveu adaptar a receita. Eu faço o quê? Um chazinho com a folha da laranjeira, a folha da laranja, erva doce e folha de canela. E dá um perfume maravilhoso à nossa canjica. O historiador Nelson Cadena reforça que a canjica é um dos pratos mais antigos dos festejos juninos. Segundo ele, o imediatismo das novas gerações tem feito com que o sabor da iguaria se perca. No mês de maio era florada a laranjeira, né? Então o povo recolhia as folhas, secava, preparava aquela água de flor de laranjeira, que era misturada, era era colocada no preparo da canjica, né? E isso se perdeu com o tempo, né? Hoje é muito difícil você encontrar a legítima água de flor de laranjeira. Vamos à receita. O primeiro passo é debulhar o milho e depois levá-lo ao liquidificador com água. Após bater o milho e a água, é formado um creme que deve ser coado numa peneira. Depois de extraído, esse líquido vai para a panela. Aqui eu tenho que misturar bem, porque o amido do milho que dá o ponto da canjica, ele assentou todo aqui. Se eu perder esse amido, eu também perco o ponto da canjica. Já na panela são adicionados o açúcar, uma pitada de sal e metade do leite de coco. Tem que mexer bastante nesse momento. Canjica tem que ser feita a gente sempre misturando ela. Aos poucos, o restante do leite de coco é acrescentado. Além disso, quando a canjica já está engrossando, aí colocamos manteiga e água de flor de laranjeira. Olha o cheirinho que subiu aqui. Mais alguns minutos no fogo e está pronta a canjica. A gente passa a colher e ela não derrama. Ela separa de forma assim bem uniforme. Para finalizar, a canjica é colocada em um recipiente e, para quem gosta, polvilha canela em pó. Pronto, receita finalizada, já esperamos a canjica esfriar e agora eu vou provar. Delícia! E a seguir, nós vamos conversar ao vivo, via Skype, com Leonardo Richelli e Rodrigo Neves, que integram o Instituto Áquila. O Band Cidade volta em um minuto contando tudo sobre o projeto Cidades Excelentes. De volta com o Band Cidade. E a gente conversa agora ao vivo, via Skype. Nós vamos conversar com Leonardo Richelli. Ele que integra o Áquila, o Instituto Áquila, e nós vamos falar sobre um projeto desencadeado, um projeto deflagrado junto com a Rede Bandeirantes de Televisão, com o Grupo Band. Leonardo Richelli, boa noite, seja muito bem-vindo ao Band Cidade, falando direto do Rio Grande do Norte. Olá, boa noite, Ana. É um prazer estar aqui com vocês e falar para toda a população do Rio Grande do Norte. Cidades Excelentes, que projeto é esse? É do do Instituto Áquila com a nossa Band. O que é que se pode esperar desse projeto Cidades Excelentes, Leonardo? Ana, esse é um trabalho, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes, junto com o Instituto Áquila, que visa a desenvolver o país através das cidades. Então, o Instituto Áquila vem desenvolvendo essa metodologia nos últimos 20 anos, pesquisando cidades no exterior e cidades no Brasil. Sempre com a inquietação. O que faz uma cidade excelente? Uma cidade que atrai a população, que atrai as empresas, um lugar bom para se viver. Leonardo, e nesse conceito de cidades excelentes, o que é uma cidade? Antes até a gente falar sobre o projeto, o que é uma cidade excelente, Leonardo? Muito bom, Ana. O que nós encontramos nessas pesquisas? Nas cidades que são consideradas excelentes, elas têm 5 coisas em comuns, 5 eixos que foram muito bem trabalhados. O primeiro deles é a eficiência fiscal e a transparência, ou seja, um prefeito que é produtor de resultados e sobra recursos para poder investir. O segundo pilar é a educação,
o terceiro é a saúde. Então, com recursos disponíveis, o prefeito investe nessas duas áreas de gestão da prefeitura. Depois tem infraestrutura e mobilidade urbana e o quinto eixo, que é o desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, que ajuda a desenvolver os demais pilares. Então, uma cidade excelente tem esses 5 eixos muito organizados e equilibrados. E nem me chamou a atenção quando o senhor falou sobre os 5 eixos equilibrados. Na pesquisa, no trabalho do Instituto ACLA, no projeto Cidades Excelentes, junto com o Grupo Bandeirantes, há um ranqueamento desses 5 eixos ou eles têm o mesmo peso, a mesma importância? Então, esse é um círculo virtuoso, sabe? Ou seja, a cidade precisa desenvolver o primeiro eixo, que é a eficiência fiscal, investir nos demais, até chegar no desenvolvimento socioeconômico, que ajuda a aumentar o primeiro eixo da eficiência fiscal. Então, hoje não necessariamente um ranking, mas eu tenho uma nota para cada eixo, para cada município. Os 5.570 municípios do Brasil estão organizados em cada um desses eixos com uma nota. Então, é possível hoje um prefeito identificar aonde ele está, qual que é a nota que ele tem e qual que é a distância para alcançar a excelência. No caso desse projeto Cidades Excelentes, que está começando agora junto com a nossa banda e com o Grupo Bandeirantes, como ele vai acontecer? A gente está iniciando e como é que ele vai ser desenvolvido, Leonardo? Exato. O Grupo Bandeirantes está lançando esse prêmio de melhor prefeito do Brasil, né? A cidade mais excelente, baseado nesses indicadores do Cidade Excelente. Ou seja, baseado na nota que eu tenho hoje e naquilo que vai ser desenvolvido nos próximos meses, qual que é o novo resultado que eu alcanço em saúde, educação, eficiência fiscal, para premiar os bons projetos, os bons desenvolvimentos e identificar boas práticas que estão espalhadas no Brasil. Então, por exemplo, o município do Rio Grande do Norte, que tem uma população de 10 mil habitantes, pode identificar uma boa prática de um município no Amazonas ou um município no sudeste do país e aplicar essa boa prática dentro do seu município, sempre com esse objetivo de alcançar a excelência. Por toda a experiência que tem o Instituto ACLA, e a gente está falando de mais de 2 décadas de trabalho, desses 5 pilares que o senhor falou há pouco, há algum que se coloca mais desafiador para os gestores, Leonardo Richelli? O primeiro eixo, que é esse da eficiência fiscal, é o mais desafiador, sabe, Ana? Ou seja, os prefeitos precisam trabalhar muito fortemente a eficiência e a transparência, comunicar para a população os projetos, aquilo que está fazendo. E hoje a realidade dos municípios brasileiros não é uma realidade de eficiência fiscal, né? Como nós sabemos, falta um pouco de recurso para os municípios. Então, esse é o primeiro desafio. Um segundo desafio que é comum ao Brasil é o eixo da infraestrutura e mobilidade urbana. É uma necessidade que participa quase todos os municípios brasileiros dessa necessidade de infraestrutura. Então, seria o segundo desafio. Nesse contexto, e me chama a atenção quando o senhor falou sobre população, o projeto Cidades Excelentes é também uma forma de trazer a população, a comunidade, para mais perto da própria gestão, Leonardo? A gente poderia classificar dessa forma? Exatamente, Ana. O que a gente fez? Nós desenvolvemos um indicador que chama IGMA, Índice de Gestão Municipal ACLA. Esse indicador está disponível para qualquer pessoa. Então, qualquer cidadão pode consultar o resultado da sua cidade, acompanhar as evoluções, ter notícia dos projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, isso ajuda para a população participar da gestão e ajuda também ao prefeito de dar transparência para os seus resultados. O importante é identificarmos boas práticas e implementarmos projetos nos nossos municípios. Se cada município do Rio Grande do Norte tiver 1, 2, 3 projetos por eixo, ao final do ano nós temos um estado e uma cidade infinitamente melhor do que no início do ano. Leonardo Richelli, do Instituto ACLA. Muito obrigada, Leonardo, por suas explicações e por trazer essas primeiras informações sobre esse projeto tão importante para o Brasil, Cidades Excelentes. Boa noite, Leonardo. Obrigado, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui explicando para o pessoal do Rio Grande do Norte essa boa iniciativa que gerará resultados importantes para o Brasil.
E olha, você continua comigo agora, a gente fala um pouco mais sobre esse projeto Cidades Excelentes, conferindo alguns dados que nós já temos aqui. As cidades do Rio Grande do Norte que apresentam, em média, o seguinte resultado. No caso do IGMA, que é o Índice de Gestão Municipal, o nosso Rio Grande do Norte hoje está com 45,63%. É a nossa nota. Isso representa que estamos abaixo da média do Brasil. A média do Brasil hoje é de 53,08%. Por outro lado, a média do estado Potiguar está em 40%, está superior à média do Nordeste, que hoje é de 43,28%. Lembrando que, para compor o Índice de Gestão Municipal ACLA, como o próprio Leonardo Richelli me explicava há pouco, consideramos eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Mas a gente continua falando sobre esse assunto. Conversamos um pouco com Leonardo Richelli e outro que conversa agora comigo ao vivo via Skype é Rodrigo Neves, que também integra o Instituto ACLA e nós vamos continuar essa conversa sobre o projeto Cidades Excelentes. Rodrigo Neves, boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Ana. Eu que agradeço o convite, é um prazer contribuir um pouquinho aqui com vocês para o entendimento desse projeto. Rodrigo Neves, eu conversava um pouco com o Leonardo Richelli sobre o projeto Cidades Excelentes e nesse nosso início de conversa eu pergunto, a competitividade entre as cidades naturalmente, porque nós vamos ter um prêmio, isso pode incentivar os gestores a, digamos, saírem da caixa, a pensarem fora da caixa, Rodrigo? Ana, a ideia de fazer essa premiação é de fato incentivar as boas práticas. É a gente fazer com que os gestores queiram trazer resultados diferentes e queiram conhecer resultados que estejam dando certo pelo Brasil. Foi uma forma que a gente encontrou de que gestores de todo o país identifiquem boas práticas e possam lá copiar e melhorar para o seu município, assim acelerando para a população essa melhoria da qualidade de vida. Algo que me chama muita atenção, e a gente falava sobre o ranqueamento das cidades, essas cidades elas serão divididas por região ou pela quantidade de habitantes, Rodrigo? Como que vai funcionar a premiação? O principal resultado que vai nortear a premiação é o IGMA, que é o Índice de Gestão Municipal ACLA. Esse índice ele é composto hoje por 41 indicadores, todos de fontes públicas com atualizações periódicas. Então, os municípios automaticamente estão prestando conta, estão fornecendo essas informações para os ministérios, para essas fontes em que a gente vai lá e pega essa informação. A partir dessas informações é que compõem as notas dos municípios numa nota global do IGMA, que é a nota do Cidade Excelente, e uma nota por pilar. Como que esses municípios vão ser avaliados ao longo do prêmio Cidades Excelentes? Vão ser duas fases. A primeira fase é uma fase estadual. Nós vamos conhecer os melhores municípios, ou seja, os melhores resultados e projetos do estado para cada um desses eixos que o Leonardo estava falando com vocês dos Cidades Excelentes. Os municípios vão ser divididos em 3 categorias. Os municípios de até 30 mil habitantes, municípios entre 30 mil e 100 mil habitantes e municípios acima de 100 mil habitantes. Os 3 melhores resultados de cada categoria vai passar para uma segunda fase, que aí sim é uma fase nacional, em que vão competir os melhores resultados de todos os estados do Brasil. Rodrigo Neves, e nesse contexto, a gente observa que há uma preocupação inicial, inclusive, de fazer aquelas semelhantes competirem entre si, não é isso? Isso, ao a gente separar essas categorias, o objetivo foi que os municípios sejam comparados com municípios que tenham problemas e soluções com complexidades semelhantes. E a gente sabe que a realidade de um município menor, um município do interior, é diferente de uma capital, é diferente de um município com muitos habitantes. Então, a ideia de separar essas categorias foi possibilitar um debate, a identificação de boas práticas com municípios semelhantes.
E essa premiação, Rodrigo, ela vai acontecer quando? O projeto está iniciando, eu falava com o Leonardo Richelli há pouco. Essa premiação, qual é a data dela? Inclusive porque eu imagino que os prefeitos agora vão correr para tentar arrumar algo a mais da casa para chegar com uma nota, obviamente, melhor, não é? Com certeza. Como essas informações estão sendo atualizadas periodicamente, todo prefeito, toda prefeitura ainda tem condições de melhorar o seu resultado. A previsão é de que a fase estadual aconteça em setembro e a fase nacional ao final de outubro. Então, no segundo semestre desse ano, a gente vai conhecer as melhores práticas das cidades excelentes pelo Brasil. Rodrigo, nesse contexto, há pouco, Leonardo Richelli, que é seu colega do Instituto Ackman, me falava da experiência do grupo de 2 décadas já fazendo esse estudo, inclusive não só no Brasil, mas internacionalmente também. Qual é o grande desafio, qual é a grande dificuldade com gestão pública tão tênues, tão tensos quanto os próprios índices da gestão? Ana, todo prefeito, toda gestão quando começa, ela é desafiada porque ela tem um tempo para ser encerrado. São 48 meses daquela gestão antes que tenha uma nova troca. E os gestores têm um prazo muito curto para conseguir fazer a administração pública, a promover essa melhoria para a população e dar continuidade do que começou no mandato antecessor a ele. Então, o desafio é conseguir organizar esses projetos de uma maneira estruturada com recursos que são finitos. A gente sabe que as prefeituras têm dificuldade de aplicar os seus recursos porque esses recursos são escassos. Então, ao traduzir, depois de 20 anos de pesquisa, quais que são esses 5 eixos, o nosso objetivo foi nortear esses gestores, foi nortear a população de como organizar esse debate. Aquele município que consegue trabalhar eficiência fiscal, educação, saúde, infraestrutura e mobilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, ele gera aquilo que nós identificamos... Rodrigo Neves. Rodrigo, desculpe, eu vou ter que lhe interromper porque está chegando o Jornal da Band e agradeço muito a sua atenção e a de Leonardo Richelli em participarem do nosso programa. Uma excelente noite. Obrigado. Obrigada e boa noite. Rodrigo Neves, que conversa conosco do Instituto Ackman. O nosso Band Cidade de hoje vai ficando por aqui e você acessa essas e outras informações no bandnoticiasrn.com.br, um portal com o padrão Band de jornalismo. Mande agora uma mensagem para o 987014708 e você vai receber a lista de notícias no seu celular. Boa noite, boa semana.